é cuidar de você, Bruna Subtits. Hoje a nossa entrevista mais cedinho do que de costume, né? Nosso entrevistado já por aqui. A gente se adapta aí ao horário justamente para poder ter aqui no estúdio os entrevistados. Estamos aí falando com alguns secretários municipais aqui de Porto Alegre. Hoje, secretário de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, Germano Brem. Bom dia, obrigado por vir aqui até a Band News. Bom dia, é uma alegria poder vir aqui, compartilhar um pouco, né, das nossas lutas da cidade, aí vivendo um pós-enchente, essa tragédia sem precedente. Então, um prazer sempre falar com vocês. Obrigado pelo convite. Vou aproveitar, já que o senhor citou aí a tragédia e a sua secretaria, o senhor que está à frente do escritório de reconstrução, que tem organizado as demandas da prefeitura, né, do poder público nessa retomada pós-enchente, também articulado recursos que chegam, não sei se também o que vem de governo estadual e federal, mas as doações, as parcerias com a iniciativa privada para a reconstrução direta de alguma sede de escola, praça, posto de saúde. Como é que está isso? O que a gente tem aí de balanço desse ano, do quanto tinha sido atingido pela enchente, o que já foi recuperado, o que ainda falta, e em termos de recursos também, o que o município tem para investimentos em função da catástrofe aí de maio? Sim, sem dúvida, é um desafio gigantesco que a gente viveu. Imagina tudo aquilo que a gente construiu ao longo da história, né, de Porto Alegre, 250 anos, essas escolas, posto de saúde, praça, parque, equipamento cultural, de uma hora para outra, né, é totalmente destruído, parcialmente destruído. Foi 30% do território, né, que foi afetado, mais de 300 equipamentos só municipais, né? Escola, posto, né? Equipamento social, cultural, praça, parque, um desafio gigantesco, mais de 12 bilhões o custo público, né, que a gente estimou com esse prejuízo. No setor privado, mais de 6 bilhões, né, estimados, e o custo mensal do não funcionamento dos equipamentos da cidade, mais de 3 bilhões de reais. Então veja, se o município ele não se reorganiza rapidamente no sentido de recuperar, de a cidade efetivamente funcionar, né, tu literalmente, né, afunda, com perdão da palavra, todos os negócios da cidade, toda a economia, a geração da riqueza da cidade. E o orçamento público, ele Bruno, muito enxuto. Esse valor do prejuízo do público é mais ou menos o valor do nosso orçamento do ano inteiro, que está comprometido para atender saúde, segurança, educação, recolhimento do lixo, né, funcionalismo, enfim, né, toda a base da administração. Então, por isso, a gente cria, né, o programa Porto Alegre Forte para pensar também fora da caixa, no sentido de a gente atuar de forma emergencial, a gente sair da rotina, porque a rotina nos consome, nós temos que atender o dia a dia da cidade. Foi 30% afetado, mas, né, os outros 70% continuou, né, demandando, funcionando, e efetivamente a gente tem que dar essas respostas. Então, a gente cria o programa Porto Alegre Forte, com 6 verticais de atuação desse programa, né, que envolve a recuperação da infraestrutura, né, aí todos os equipamentos que eu falei, mais de 300, envolve a adaptação climática, a gente denominou, porque aí tem a recuperação dos sistemas de proteção, né, que a gente tem, né, na cidade, as casas de bomba, os diques, comportas, ao mesmo tempo, né, reconstruir eles e tornar eles mais fortes, já com uma contingência. Também dentro desse eixo, os investimentos em prevenção, né, necessário, que a gente tem que aprender com tudo isso, né, ao mesmo tempo é um desafio, vivemos assim, a gente tem que ter uma contingência, a gente tem que sair mais resiliente, né, de tudo isso que aconteceu. Então, muitos investimentos, entendeu, nessa área. O eixo da habitação, né? Poxa, mais de 20 mil pessoas tiveram suas casas totalmente ou parcialmente tornadas inabitáveis, população de interesse social, né, que precisa, ribeirinha. Ainda tem pessoas fora de casa, em abrigos? Sem dúvida, em abrigos, fora de casa, recebendo, né, o Estadia Solidário do município. Vocês têm um número desses 20 mil? Quantos ainda estão nessa situação? Sim, a gente já conseguiu, vamos dizer assim, garantir o direito à moradia, né, para mais de 2 mil famílias. Foram aprovados pelo governo federal. Dentro desse eixo, né, da habitação, que tem uma força-tarefa específica que a gente está conduzindo lá e apoiando no escritório de reconstrução, mas em cooperação com o Departamento de Habitação, com a Secretaria, entendeu, de Habitação. Nós estamos produzindo laudos, né, para essas famílias que perderam as suas casas. A gente informou esse número de 20 mil ao governo federal, que estava parcialmente e totalmente inabitável, lá no início, através de fotografia do satélite, no intuito de facilitar e acelerar o processo, né? Organizamos, olha, essas comunidades foram afetadas, essas são as relações, entendeu,
entendeu? Das moradias, cruzamos com as informações que a gente tinha geoespacializado. O governo federal optou, entendeu? Ele assumiu o compromisso público. Olha, as moradias eu vou, né, bancar, né? É compromisso do governo federal. No entanto, o município tem que fazer o indicativo de quais são, entendeu, as famílias. Eles não entenderam que aquele formato que a gente enviou, face o contexto que estávamos vivendo, com as informações técnicas e que com a responsabilidade não era o adequado, e que a gente deveria fazer os laudos, né, individuais. Isso é um desafio gigantesco, é uma corrida de obstáculo. Então o governo federal tem criado, né, uma série de portarias, e a gente, enquanto município se organizado, já gastamos mais de 9 milhões para produzir esses laudos. Porque tu tem um atendimento social, tu tem uma equipe de engenharia, tu não encontra, entendeu, as famílias, porque afinal de contas as casas foram destruídas. Imagina tu fazer essa compatibilização e ligação e buscar. Então a gente já produziu cerca de 5 mil laudos, quase 5 mil, né, atendendo essas diversas portarias, e o governo já aprovou, vamos dizer assim, quase 2 mil, pessoas que têm direito. Efetivamente não chegaram, né? As chaves, é muito reduzido. Sim. Mas assim, tem essa aprovação, e isso deu, de certa forma, uma distensionária, que pelo menos a pessoa, ela tem, né, o direito, né, ali de moradia. A gente está, né, a cada semana evoluindo mais nesses laudos, e esperando que o governo federal, né, nessa proporção, consiga efetivamente garantir uma alternativa à moradia para essas famílias. Mas, em paralelo, né, o município bancou, e aí teve, entendeu, um apoio do Estado nesse sentido, o programa Estadia Solidária, ou seja, um vencimento no valor de R$1.000 para aqueles que efetivamente não têm alternativa para ficar esperando, que estavam em abrigo, né, e gostariam de talvez pagar um aluguel no vizinho, um amigo, entendeu? Então o município paga, né, e continua pagando esse programa do Estadia Solidária. Claro, conforme vai evoluindo ali efetivamente a chegada da casa, da moradia, o direito, o município vai, né, retirando, vamos dizer assim, esse benefício, porque a alternativa vai chegando. Isso na habitação. Tem o eixo da transformação urbana, que a gente trabalhou e vem trabalhando. Desculpa, só antes do senhor entrar nessa questão da adaptação urbana, só para a gente ter bem em mente, então, dessas 20 mil famílias que estão fora, o senhor explicou todo o processo que a prefeitura vem pagando, vem agilizando esses protocolos para a liberação das casas, mas quantas casas já foram liberadas, mais ou menos, assim, só para a gente ter bem em mente, e que pessoas já estão morando nessa nova moradia que foi concedida após enchentes? Tem esse balanço? Sim, a gente mapeou, né, como eu disse inicialmente, lá no pós-maio, as moradias totalmente impactadas, moradias de interesse social, e aí esse número de 20.781. Contratamos laudos, vamos dizer assim, para todas, né, a gente tentar abranger, entendeu, todas essas moradias. Informamos naquele momento, entendeu, ao governo federal. Nós já enviamos laudos ao governo federal de 4.750, tá? Laudos produzidos, organizados nos formatos, atendendo as portarias, né? Esse desafio que a gente vive, que é a grande parte do trabalho desse eixo da habitação, tá? Efetivamente aprovados pelo governo federal, que tem direito, entendeu, à moradia, 1.944. Mas, efetivamente, a chave, o governo federal tem, né, feito algumas ações no sentido de disponibilizar a chave, está muito reduzido ainda, tá? Eles têm dificuldade, claro, é um tema que vai além, vamos dizer assim, da capacidade do município, porque efetivamente é um programa federal, né, que vai destinar, é a Caixa lá no meio dos modelos deles de programas sociais. Então esse número é bastante reduzido, e aí nessa briga do município, saudável, né, no sentido de que mais pessoas efetivamente consigam, entendeu, efetivamente essa chave, né, não só o direito, mas, né, que se viabilize. É claro, para viabilizar isso, tu tem os desafios, que às vezes as pessoas não querem, entendeu? Aquele imóvel, a disponibilidade, ela quer uma casa, muito do programa, entendeu? É apartamento, então acaba que às vezes essa vazão, entendeu? Do número, efetivamente, das chaves, ela é um pouquinho mais lenta, porque tem um processo de negociação, né? Família, imagina, envolve um contexto grande. E pelo andamento da coisa, dá para imaginar que esse problema, para ser totalmente resolvido, é coisa de muitos anos ainda, né? Sim, é um processo grandioso, né? Tanto, né, a gente está falando especificamente de um eixo, o eixo da habitação, ao mesmo tempo, né, que eu digo, tem o trabalho vinculado aos laudos, a engenharia, o social, produzindo para garantir esse direito. Em paralelo, a gente também está num esforço grande, mandamos para a Câmara aprovou uma série de incentivos para a produção de habitação nessa faixa de valor, porque se todos tiverem, né, efetivamente esse direito, não tem essa quantidade nessa faixa, que é até 200 mil, né?
Então, nós estamos, ao mesmo tempo, produzindo habitação de interesse social, já aprovamos mais de 3.000 unidades, mapeamos os imóveis usados, disponíveis em Porto Alegre, nessa faixa de valor também de até 200 mil, são mais de 4.000, tudo para fechar, vamos dizer assim, um pool de oportunidades para o governo federal. Olha, tem os usados aqui, nós estamos aprovando os novos, aprovando, significa que eles vão ser começar construídos aí, né? tem um tempo, entendeu? Para ter essa quantidade e ao mesmo tempo ter um leque de opção, né? Porque é desafiador, assim, tu mora, tu tem uma realidade, tu trabalha lá numa comunidade, e aí, né, eu vou te ofertar um apartamento num outro local, assim, especialmente essa população mais carente, então tem esse desafio, efetivamente, né? As pessoas, muitas querem ficar, entendeu, no seu local, e aí não tem, entendeu, essa condição, porque, né, tu tem um processo antes de urbanização que deve ser feito. Mas, enfim, é um desafio gigante, mas que a gente está vivendo né, de forma integral, junto, em parceria com o DEMAB, com a Secretaria de Habitação, e tem distensionado um pouco, não sei se certamente viveram, teve um momento bastante tenso ali, as pessoas com medo da sua garantia de conquistar, entendeu, né, esse direito, mas, né, com, né, o Estadia Solidária subindo ali os números de aprovação, assim, acaba que distensionando. E, claro, muitas pessoas desse número inicial macro que a gente deu de 20 mil, a gente já sabe que efetivamente eles voltaram, entendeu? Para as casas, eles não querem, né? Então eles vão ficar. Então, certamente vai reduzir, né? Aquele laudado que foi totalmente destruído, porque aqui esse número de 20 mil era do cruzamento com a cota da enchente, com a fotografia, entendeu? De satélite, com a condição, entendeu? Da água, da altura, a gente chega numa conclusão, entendeu? Com o censo do IBGE, enfim. Mas, efetivamente, com o laudo, assim, certamente esse número vai diminuir. A gente acredita que vão, né, ter direito, né, a cerca de 7, 8 mil, né, expectativa. Secretário, um assunto que foi pauta nossa aqui durante bastante tempo e interessou muito aos nossos ouvintes foi a situação do Parque Harmonia, que, só para a gente fazer assim, voltar um pouquinho atrás no tempo, né, toda a questão da retirada de tantas árvores, houve muitas manifestações, logo depois houve um posicionamento da prefeitura, agora já está num processo de replantio de algumas árvores lá. Então, eu queria que o senhor tivesse aqui a oportunidade de contar para os nossos ouvintes esse processo, como é que foi, se houve algum tipo de conflito lá com a concessionária, com a Game 3 Park, se houve algum tipo de exigência da prefeitura a mais, qual é o planejamento para 2025 dessa reflorestação, digamos assim, né, do que vai ser feito lá, porque esse tema ele foi muito debatido aqui, os nossos ouvintes se interessaram muito por ele, houve muito interesse por parte de todos, e já que o senhor está aqui, se o senhor pudesse contar isso para a gente. Perfeito, acho que esse tema da arborização é um desafio constante da cidade, né? Vira e mexe a gente está envolvido um pouco com uma crise em função de remoção, de manejo, entendeu, vegetal, porque a população, né, tem essa consciência, e a gente tem naturalmente, da importância, né, de tu ampliar as áreas verdes. A gente está vivendo tragédias climáticas, efeitos, né, de justamente a gente emitir tanto carbono na atmosfera, e a árvore ela tem um papel extremamente importante nisso, né? Não só na redução das emissões, que ela capta o gás carbônico que iria para a atmosfera, e ao mesmo tempo na adaptação, porque ela reduz a temperatura. E um dos riscos das cidades, e Porto Alegre tem esse risco, são as ondas de calor. Infelizmente hoje é o que mais mata no mundo, calor. As ondas de calor ela tem matado números significativos de pessoas da Europa, Estados Unidos, enfim, tantos locais do mundo, e elas geram os incêndios, que geram a fumaça, a poluição, enfim. Então é extremamente relevante, e a gente se orgulha muito de Porto Alegre ser uma das capitais mais arborizadas do país, né? A perspectiva do fechamento de Copa, que é um olhar mais técnico que a gente tem, vamos dizer assim, de estratégia de futuro, a gente tem mais de 40%. Então, os números, nós somos a primeira Secretaria do Meio Ambiente do país, graças a isso, pode ver, nós temos mais de 700 praças, a gente tem 12 parques, a gente tem 4 unidades de conservação, é bem expressiva a nossa vegetação. E a legislação, por conseguinte, de Porto Alegre também é muito restritiva, tá? Por esse histórico dos ambientalistas, né? Foi construído ao longo desses anos um arcabouço legal de plano diretor, de legislação, que protege muito qualquer intervenção na vegetação. Mas a cidade, ela precisa crescer, ela precisa evoluir, quer a gente queira ou não, ela vai crescer independente de nós. A gente pode
tentar organizar esse processo de crescimento, aplicando a legislação, as regras, os estudos, as devidas licenças, e aí tu fazer as devidas compensações, ou, né, tu pode abrir mão nisso e achar que, né, efetivamente a cidade não vai crescer, ela vai ser irregular, vai ter ocupação, vai ter tanto problema, ninguém vai aplicar legislação nenhuma, ninguém vai compensar porque ela precisa, a cidade ela é viva. Então tu tem que se adequar do ponto de vista de planejamento urbano e crescimento de cidade nesse monitoramento e tentar, né, induzir ele de forma organizada. E, efetivamente, ali no Parque Harmonia, a gente tinha, né, uma situação que teve a aplicação das devidas legislações. Talvez o desafio que a gente vive, eu tenho refletido sobre isso, é o desafio da comunicação. E não é uma comunicação simples, no sentido de vou lá, tá disponível, entendeu? A licença no site, né, a informação ela está pública. É uma comunicação que eu reflito a cada dia sobre isso, no sentido tem que ter uma campanha, tu entendeu? Publicitária, por muitas vezes, para tu chegar no alcance da população, para ela entender aquela análise, como é que ela foi feita, que existe quadros técnicos qualificados que são responsáveis, que aplicam a legislação aprovada pela Câmara, as legislações federais. Então, efetivamente, tu vai pegar o caso do Parque Harmonia, se a gente se aprofunda, né, mesmo, olha, eu quero me aprofundar, quero entender, grande parte da polêmica que se formou e daquela mancha da fotografia que a população viu, era em cima da cancha de rodeio, né? Existia naturalmente uma obra em curso, essa obra, como na nossa casa, na nossa vida, ela gera, né, uma séria intervenção, então um barro ali, um processo de produção, mas para a melhoria, vocês bem sabem que aquele parque, ele era aproveitado só num período do ano, uma montagem, um esforço gigantesco, e ficava muito sujeito ali, chovia um pouquinho mais, o barral já não conseguia chegar. Se a gente tivesse vivido esses períodos de chuva que vivemos, certamente, sem essa estrutura do parque, com certeza nós não teríamos conseguido fazer acampamento Farroupilha, né, nesses últimos momentos aí. Então, uma obra necessária para melhorar a infraestrutura, para melhorar, entendeu, a drenagem, para a gente construir isso que está lá hoje. E aí quem vai lá e caminha diz, olha, que bacana, melhorou, evoluiu, com a aplicação da legislação da cidade de Porto Alegre. Então, a 757, que exige as devidas compensações e que tu tem que plantar cerca de 5 para cada removida, foi aplicado, entendeu, nesse caso. O que tinha que ser removido lá? Tinha uma série de árvores exóticas, né? Ou seja, talvez não tão apropriada, entendeu, para aquele ambiente. Tinha uma série de árvores em função dessa não manutenção, porque não era um parque tão usado, era só ali no período Farroupilha. Então, também uma série de árvores que já apresentavam um processo, né, que deveriam ser retiradas do local, que os galhos estavam caindo, enfim. E aí, a gente, aproveitando essa obra necessária, fez essa configuração, as análises, né, as autorizações consequentes, aplicou, entendeu, a legislação e autorizou a remoção de algumas delas. Mas aí, claro, se criou, entendeu, uma polêmica, a gente foi arrastado, teve processo judicial, conseguimos reverter, conseguimos depois, tecnicamente, teve Ministério Público lá no local, agora foi, assim, tudo está lá, tecnicamente analisado, avaliado, né, e as compensações sendo feitas, e hoje a gente tem aquele parque, né, já maravilhoso e tem muito para melhorar. Falando em polêmicas, o pessoal aqui ouviu falar árvore, já perguntou sobre o caso ali do Ituçabará, onde vai sair um hipermercado Cesto, que também está se removendo muita árvore, bastante vegetação, para a construção desse empreendimento, que é aprovado já há alguns anos, não é uma aprovação recente, mas que quando começa a retirada das árvores, o mesmo caso aconteceu aqui com o terreno do Belvedere, é quando começa a chamar a atenção das pessoas. Então, até peço se puder explicar o processo ali de aprovação daquele empreendimento, mas, como o senhor disse, sim, tem a lei das compensações e pode chegar até 5 árvores plantadas para cada uma retirada. O que preocupa muito, a gente observa a cidade toda, isso aí foi debate no início do ano, mais do que nas enchentes até, é o fato de que aquela árvore que foi replantada, muitas vezes ela não chega a uma fase adulta de forma saudável e tem esse impasse entre a prefeitura, que faz o plantio e o manejo, e, por exemplo, aqui a Equatorial, que faz a poda das árvores se elas entram em contato com os fios, e que essa poda muitas vezes prejudica a saúde da árvore, ela vai acabar
não vingando. Então, assim, como é que se faz essa articulação de manter a árvore, mesmo a replantada, porque é necessário, como o senhor falou antes, né? Hoje se morre mais por questão de calor do que de frio, né? O excesso de calor, o térmico, agora me fugiu o termo, o corpo humano não aguenta, né? O estresse térmico. Então, como é que faz para manter essas árvores na área urbana, não somente em áreas de preservação? A gente tem vários parques aqui em Porto Alegre, isso é importantíssimo, mas manter também nessa área urbanizada, que é o que vai garantir essas ilhas verdes que nos proporcionem até mesmo temperatura mais agradável, essa troca de ares e uma melhor situação até mesmo em casos de excesso de chuva, porque a vegetação ela tem essa condição de absorver a água de maneira muito melhor do que qualquer outro tipo de material. Sem dúvida. O tema da arborização, realmente, ele desperta muitas podia falar só disso sim, por muito tempo. Então, a Bruna traz uma série de questões aqui, importante, a gente acho que ficaria bastante tempo, entendeu, falando, mas a nossa estratégia, vamos dizer assim, eu vou falar primeiro, claro, né, ali do Jardim Itália também, que é aquela coisa do desafio da comunicação. Jardim não é Itu, Jardim Itu Sabará? Isso, aquela em cima. Aqui você falou Itália, só para confirmar. Isso, acho que acho que o nome do loteamento... entendeu? Perfeito, perfeito. É no Jardim Itu, mas... Entendi. Isso, que é onde vai ter o cesto, isso. Então, lá, efetivamente, assim como no restante da cidade, houve a aplicação de todas as legislações cabíveis. Eles aprovaram já há bastante tempo um loteamento, né? Esse loteamento, quando da sua aplicação, na sequência que tu vai instrumentalizar as quadras, as ruas, entendeu? Os espaços públicos, tu efetivamente tem que fazer as devidas compensações. Então, houve a aplicação da Lei 757, que dá para cada vegetal removido, tu tem que plantar cerca de 5. Houve a aplicação da Lei de Mata Atlântica, ele tem que comprar, ele comprou um percentual, entendeu? Equivalente lá, ele comprou um percentual equivalente nas ilhas, que é uma unidade de conservação, uma matrícula não pública, e tornando essa matrícula pública, vamos dizer assim, para preservar aquela área da cidade, que a legislação federal, dependendo do estágio da vegetação, tem um percentual ali a ser adquirido alternativamente. Então, foi feito, entendeu, essa compra. E, efetivamente, o que ele está fazendo? A cada quadra que ele eventualmente licenciar, vão ser feitas as aplicações da legislação. O pessoal trouxe uma preocupação, entendeu, do todo, mas efetivamente ele está trabalhando ali uma quadra. E essa quadra cumpriu todos os requisitos legais, debatido pela cidade, pela Câmara de Vereadores, as legislações federais, porque veja, a gente tem lei de Mata Atlântica, que exige ali o percentual, a devida compensação. E tem lei de área de preservação permanente, né, no caso de AV. Tem legislação municipal 757. Então, ou seja, a cidade, ela precisa crescer. É melhor que a gente cresça ela de forma organizada, aplicando, entendeu, essas alternativas legais, faça as devidas compensações e organize. Se tu vai ver, efetivamente, né, esses projetos que eu digo por quadro, serão preservados, eu tenho aqui o número, 73 mil metros quadrados de áreas de preservação permanente, 6.327 metros quadrados de mata nativa na área interna do imóvel, além da destinação em caráter permanente de 79.900 metros quadrados de mancha nativa na condição de área equivalente que sofreu a intervenção. Então, 158 mil metros quadrados. É bastante coisa. É o desafio, realmente, que eu digo sempre, da comunicação, de como é que a gente se comunica, né, para essa população entender que há legislações, que há quadros técnicos qualificados, que é uma série de exigências. E, isso que eu digo, a cidade ela tem que funcionar ao mesmo tempo, tu aplicar essas regras de compensação e crescimento da cidade, ao mesmo tempo a gente tem que plantar, né? Eu acho que esse é o ponto também, muito desses recursos que são compensados, né? Eventualmente, se tu não faz o plantio, tu tem a possibilidade de compensar para o Fundo do Meio Ambiente. Ele é consumido pelo contrato de plantio da cidade. Esse plantio, sim, inteligente, compatibilizado com infraestrutura, para a gente não ter já considerando esses as problemas. árvores mais adequadas, né? Árvore certa para o lugar certo, a árvore nativa, que ela é mais resistente, que ela tem um efeito, né, uma importância para o ecossistema, ela consegue fazer, entendeu, a captação. Tu tem um olhar já de compatibilização, que eu acho que esse é um desafio de infraestrutura, porque antigamente também não se tinha isso, esse olhar. Plantava, né? Tem que plantar, tem que plantar, tem que plantar. E aí depois aquele plantio ele dava problema com a rede que a gente está vivendo, entendeu? Hoje, de energia,
energia, ou a rede de gás, ou a rede, enfim, a infraestrutura básica de água, entendeu? O esgoto. Então agora a gente já conseguiu estruturar ao longo dessa gestão também um contrato de plantio inteligente, que é o olhar sobre copa, tu entendeu? Não em quantidade de árvore, é o fechamento de copa, que esse tem uma importância significativa para o nosso ecossistema. Plantamos, com tudo que aconteceu, com enchente aí, mais de 2.000 árvores, vocês certamente devem ver pela cidade, está cheia, né, os canteiros de árvore, porque ao mesmo tempo, olha, temos que organizar o crescimento, sim, vamos aplicar a legislação, mas assim, tem que ter plantio, a cidade tem que, né, porque a árvore, ela tem também um tempo de vida, e por isso que a gente investiu significativamente, aí quase cerca de 100 milhões na política ambiental do município, envolve a recuperação do viveiro municipal, está muito bonito o viveiro, que produz a vegetação nativa, que tu não encontra no viveiro comercial, às vezes, porque ele vende aquela que tem valor para jardim, né, a ornamental. Então a gente recuperou o viveiro, botou empresa de segurança, estamos cercando as unidades de conservação, realmente criando uma loja, contratamos esse plantio inteligente, o software, né, da arborização urbana para acompanhar e entender essa evolução. Há um ciclo assim bem formado nessa área ambiental que infelizmente estava muito desestruturada. Enfim, ao longo dos anos o viveiro estava sem luz, né, não estava funcionando, não tinha contrato, entendeu, de plantio, o plantio era só em função desses da compensação, entrava para o fundo, não retornava, entendeu, efetivamente para a obra de cidade. E a gente conseguiu reverter isso, tu vai ver, tem um ciclo positivo nessa área ambiental, já conseguimos reduzir a emissão, fizemos um inventário de gases, estamos com um plano de ação climática, estudo de risco e vulnerabilidade da cidade, muito focado nessa questão ambiental, porque a gente entende que se a gente quer sobreviver enquanto cidade, nós temos que dar um olhar atencioso para isso. Certo, eu sei que a gente está quase no seu tempo, secretário, mas não posso deixar de perguntar sobre plano diretor, porque é a pauta que, o senhor sabe, acompanho há muito tempo, fica de responsabilidade da sua secretaria, também do urbanismo, da parte do desenvolvimento urbano, e tem uma nova expectativa de que ele seja remetido à Câmara em 2025. Ele já vem aí de alguns atrasos, desde a época da pandemia, uma paralisação que até mesmo o Ministério Público recomendou na época, mas eu gostaria de saber, assim, a situação atual. Eu sei que muitos dos relatórios, se não até o penúltimo relatório da consultoria, já foi apresentado para a Prefeitura, que é o que vai dar embasamento para o projeto de lei. Qual é a situação atual? Já tem condição de apresentar esse projeto de lei no início de 2025, levar para a audiência pública e depois para a Câmara? Quanto tempo a gente ainda deve aguardar esse tema? Então, realmente, o plano diretor é o instrumento básico da política urbana, né, do município, a nossa Constituição Federal, extremamente relevante e necessário. Vivemos aí momentos difíceis, primeiro com pandemia, depois enchente, nesse meio do processo também, por ser um instrumento tão importante, ele enseja, enfim, vários debates, né? São visões distintas de cidade, que cidade que eu quero, com prédio, sem prédio, mais alta, mais espacializada, né? Então, se eu tenho mais equipamento público, mais próximo, enfim, é um debate gigantesco, pesado, vamos dizer assim, de a gente conduzir, e a gente vinha nesse processo aí, fazendo essa construção, vivemos naturalmente pandemia e agora enchente, e ao fim, ao resumo, assim, olhando um pouquinho para trás, no fim tudo foi positivo para nós, porque senão nós teríamos plano desatualizado, a gente já tem um olhar agora, uma condição muito voltada para a questão climática, a gente já tem os objetivos gerais definidos desse novo plano diretor, que pode ver, é um plano diretor muito pé no chão para resolver o desafio urbano, é fortalecer e qualificar o espaço público, é reduzir tempo de deslocamento das pessoas nos trajetos diários, ou seja, né, mobilidade, é adaptar a cidade para as mudanças climáticas e zerar as emissões de gases de efeito estufa, garantir o acesso, né, de todos à cidade, reduzir custo de habitação, que eu acho que isso tem que ser uma perspectiva de cidade, fazer o básico e deixa que o resto, a economia, o talento, tu acaba atraindo, gerando qualidade de vida da cidade, gera riqueza, oportunidade, desenvolvimento econômico, mas especialmente social. Não precisa inventar muita coisa, se meter em muitas áreas, querer regular tanto as partes privadas e achar que tu vai atingir determinado parâmetro, recuo, afastamento, que hoje em dia, com software, com tecnologia, a gente não tem essa condição, entendeu? Equivocadamente se criou, entendeu, essas camadas de regra. Então, e é o que o prefeito sempre diz, né? De que por ele libera a altura, libera aí muitas das regras, é o que a gente tende a ver
agora nesse projeto que virá. E foca no espaço público, na qualidade de vida, entendeu? Cria riqueza e oportunidade. É isso que tem que ser o olhar, entendeu? Tem que ter boa calçada, tem que ter arborização, tem que ter desenho urbano, as coisas têm que se integrar, entendeu? Tem que se deslocar rápido, entendeu? Na cidade, ela tem que estar resiliente, forte, e não achar, né, que eu vou criar uma série de parâmetros, de regras, não, a altura, afastamento, vou ficar controlando que isso vai produzir, entendeu? Um efeito na cidade. Não, foca o esforço, entendeu? No espaço público e deixa a cidade se desenvolver, entendeu? Ela acontecer. Essa é uma perspectiva que a gente traz para o novo plano diretor. Aprendemos muito ao longo desse processo e também evoluímos muito, né? A equipe, todo o time, a partir dessas diversas leituras comunitárias que a gente fez em inúmeros processos participativos, audiências, oficinas. Chegamos num momento, assim, importante, porque agora a gente, de fato, concluiu essa análise técnica também com esses processos participativos. Devemos, no entanto, ainda conduzir alguns processos ao longo aí do primeiro semestre, início, assim, já do ano, junto especialmente ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano Ambiental, né, para a gente, de fato, levar, né, a minuta para a audiência pública, que é o último ato, vamos dizer assim, participativo, e remeter à Câmara de Vereadores. Estava conversando com o prefeito, a expectativa é, sim, a gente enviar nesse semestre. Como teve aí, né, questionamento judicial, nova eleição de conselho, a gente entende seguro conduzir ainda alguns processos, né, participativos para fazer esse encerramento e efetivamente a gente ter a audiência pública e no primeiro semestre, né, de 2025 remeter à Câmara, e aí, claro, a Câmara também tem seu tempo. Torcemos, né, porque consiga deliberar em 2026, mas, né, depende um pouquinho, em 2025, mas depende naturalmente dos seus processos. A revisão anterior foi para a Câmara em meados de 2009 e foi votada em 2010. Então eu já estou esperando para 2026 mesmo. Os guris para concluir. Secretária, para concluir aqui da minha parte também, agradecendo a sua presença aqui, a ministra Marina Silva, ela teve enormes dificuldades, ainda tem, de implementar o que ela chama de uma gestão horizontal de políticas de sustentabilidade, que seria alinhar com todos os ministérios, em todas as ações públicas do governo federal, a ideia de uma visão de sustentabilidade para todos os processos. No próximo mandato do prefeito Sebastião Melo, e caso o senhor continue frente à secretaria, o senhor enxerga a possibilidade de implementar esse tipo de ideia, de trabalhar de forma horizontal com todas as secretarias em um planejamento de sustentabilidade para a cidade? Sem dúvida, eu acho que o ser humano, ele evolui, né, no amor ou na dor, né? A gente vinha num processo de evolução, acho que muito positivo. Nós temos lá, efetivamente, em Porto Alegre, que é um diferencial, a integração da Secretaria de Urbanismo com o meio ambiente, né? Ou seja, ao mesmo tempo a gente está vendo esse processo de crescimento urbano, plano diretor, e nós temos a pauta da sustentabilidade, então a gente conseguiu criar diversos instrumentos, premiados e reconhecidos nacionalmente, terrários urbanos, a certificação sustentável, né, os rooftops, fizemos o inventário de gases de efeito estufa, como eu comentei, o estudo de risco e vulnerabilidade, o plano de ação climática, tudo integrado ao plano diretor. O objetivo do novo plano, né, do crescimento da cidade, um deles, né, um dos principais é adaptar a cidade e zerar as emissões. Isso é uma super conquista, porque às vezes tu tem essa separação, tu vai ver no Brasil, e o restante do mundo tem a Secretaria do Meio Ambiente, tem a Secretaria de Urbanismo, e muitas vezes elas não se comunicam, né? E não adianta, numa área urbana, né, falando em cidade, o planejamento urbano é extremamente relevante e necessário se tu quer, de uma forma organizada, crescer. Então a gente conseguiu fazer essa integração já, efetivamente, nas nossas políticas públicas. O escritório de reconstrução, tudo é um aprendizado também, ele se fortalece um pouco no sentido dessa integração com as diversas secretarias, com um olhar de planejamento urbano, né? Tu vai ver na própria nomenclatura dele, não é só escritório de reconstrução e adaptação, entendeu, climática, então ele traz essa perspectiva, investimentos inúmeros em prevenção, em preparação, em resiliência. Então a gente já conseguiu, né, acho que formatar bem em Porto Alegre, diferentemente de outras cidades, essa integração que é extremamente necessária e importante. Veio a enchente, naturalmente, e isso se tornou mais relevante. Então aí, porque a gente, né, vinha num processo, talvez o secretário do Meio Ambiente, vocês que, né, conversam então, com a pauta, saibam dessa importância da necessidade, mas a população, às vezes, vai ver o histórico dos orçamentos participativos, a demanda dela não é drenagem, é asfalto, entendeu? Asfalto. Então, agora, com essa vivência também da cidade como um todo, efetivamente a enchente, os prejuízos humanos, pessoais, materiais, fez com que a sociedade evoluiu, que essa necessidade do pensar o crescimento sustentável fosse para
os planos de governo dos candidatos, que fosse debate, né, nas TVs, nas rádios. Consequentemente, isso se fortalece, né, numa próxima gestão, porque é uma cobrança da sociedade. Então, a própria renovação agora do escritório de reconstrução mostra essa importância, né, da adaptação, do tema. Então, eu penso que tudo que a gente viveu aqui nos habilita, vamos dizer assim, para uma condição de ser uma cidade que aprendeu com tudo, mais forte, mais resiliente, mais preparada para essa realidade que, infelizmente, é recorrente, se impõe. A gente ainda, né, não houve nenhuma definição, né? Estamos conduzindo os processos até o final, né, estruturando a próxima gestão, tentando deixar ela organizada para ela funcionar, independente do secretário Germano ou não. A gente tem uma equipe muito qualificada que, né, de servidores, de quadros técnicos, apaixonados pela cidade. Então, o nosso olhar é sempre muito estrutural, entendeu? Para o futuro não há nenhuma confirmação, entendeu, da minha permanência. É um processo complexo também, né, de não só da parte política, que é desafiadora, mas também pessoal, né, porque afinal de contas eu já venho num processo de alguns anos na administração. De agosto de 2019, né? Chegou a ficar 1 ano e meio ali na gestão marketing. Até uma próxima. Obrigado pela oportunidade aí de poder compartilhar um pouquinho da nossa caminhada nessa luta da sustentabilidade, do crescimento da cidade, da urbanização, tantos temas, sempre à disposição de vocês aí. Sucesso. Obrigado. Abraço. Obrigado, sucesso. 10:09, rápido intervalo, já voltamos.